que eu quero fazer agora para aproveitar esse tempo é implementar aquela Lenete ali, usando aquela mesma ideia que a gente fez na aula passada, não, 2 aulas para trás. Eu quero usar aquele mesmo código, inclusive, em PyTorch, Então, só para lembrar vocês, o código que a gente tinha... Nossa, não sei se dá para... Peraí. O código que a gente tinha era esse aqui, né? Esse aqui é o código da MLP. A gente carregava as bibliotecas, aí aqui... Deixa eu limpar essa... limpar essas saídas. Então, a gente carregava as bibliotecas... Daí baixava o MNIST, conjunto de dados, né, que é para visualizar um exemplo do conjunto de dados, e aqui a gente definia uma MLP, tá? Que tinha L camadas, a gente passava aqui, tinha até esse for aqui para criar as camadas, e aí no final a gente só treinava aqui criava, né, definia o modelo, passava o número de neurônios na camada de entrada, daí os neurônios na camada de saída e um vetor, aqui no caso a gente tinha 2 camadas escondidas, onde para cada elemento desse vetor a gente tinha o tamanho ou o número de neurônios para cada uma dessas camadas. Aí criava o modelo e tinha o loop de treinamento aqui e tal. Bom, a gente tem 15 minutos. O que muda agora, gente? Eu fiz um exemplo aqui. Eu fiz um exemplo aqui mais cedo, eu vou só mostrar para vocês que vocês vão praticar isso no trabalho prático mesmo. Então aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou até rodar já. Deixa eu ver se está na GPU aqui. Ah, tá aqui, ó, TPU. Eu vou rodar esse exemplo, é a mesma ideia, tá? Carrega... Oi? Entendi. TPU é Tensor Processing Unit, é uma GPU própria para Deep Learning, assim. Que as GPUs tradicionalmente são pensadas para gráficos, né? Hoje em dia nem tanto, hoje em dia tem as linhas de GPUs para Deep Learning, tem umas que são meio que juntas, assim, são placas de vídeo que você compra meio que para game, mas também tem essa pegada meio Deep Learning, assim, para as pessoas que querem fazer os dois. Geralmente são placas de vídeo para jogos que também dá para usar para Deep Learning. E hoje tem todo aquele mercado de placas específicas para Deep Learning e tudo mais. Não, gente, tensor é o que a gente vem trabalhando até agora. Um arranjo num Py é um tensor. Um tensor, você pode pensar um tensor como uma matriz 3D, por exemplo, ou 4D, ou 5D, ou 6D. A gente não pode chamar um arranjo com 3 dimensões de uma matriz 3D. Isso não existe, né? Então, um arranjo com uma dimensão é um vetor, com 2 bidimensional é uma matriz, e qualquer dimensões a mais, qualquer arranjo com mais dimensões é chamado de tensor. Ou o tensor 1D seria um vetor, tensor 2D é uma matriz, aí generalizando você tem um tensor com quantidade variada de dimensões. Então, quando a gente manipula aqui elementos, a gente está manipulando tensores. Bom, aqui carrega o MNIST, tá? O mesmo código, aí aqui a gente tem, só para ver que está funcionando, tem que ter um exemplo aqui, tá aqui, ó, o rótulo 4, né? Um exemplo do conjunto de dados. Aí o que muda aqui, gente? Aqui está a LNet 5, ó. A ideia é a mesma, a gente tem uma classe agora para definir os modelos, segue o mesmo padrão, né? Eu estou herdando aqui da classe módulo do PyTorch, tá? torch.nn.module. Aí, construtor da classe, sempre vai passar aqui, isso aqui é boilerplate, mas sempre vai passar aqui, chamar o construtor da classe mãe, esse super aqui está chamando o construtor desta classe aqui, tá? Aí você passa o seu nome, né, para que ela tenha referência desse nome aqui, tá? E, na verdade, você está passando assim, não só o seu nome, isso aqui não é uma string, você está passando um objeto classe mesmo, que você está criando, e uma referência para essa instância. Esse self é a referência para a instância desse objeto, quando ele está sendo criado mesmo. Ele está vendo aqui, ó. Quando você cria
um objeto em Python, o self é a referência para esse objeto, e aqui você passa para o construtor também essa referência. E essa função aqui é o construtor da classe mãe, que é o módulo. Você está chamando isso aqui. Agora, lembra que quando a gente define o modelo, na classe init, a gente tem que definir nossas camadas. Tá? E a gente vai ter na Linet 2 camadas convolucionais, 2 camadas completamente conectadas e uma camada de saída. Tá? Essa que seria a nossa softmax lá. Não vou chamar disso porque pode ser que dê problema com os nomes. Mas vamos voltar lá. Então seria uma camada convolucional. Eu não sei se eu fiz certinho, mas seria uma camada com tamanho 5, filtro 5. Essa conv 2D aqui é a função que você usa para criar uma camada convolucional. Tá? E essa é a primeira camada aqui. Está dizendo que tem 28 por 28 por 8. Aqui a gente vai ter... Deixa eu mostrar para vocês. Conv-d PyTorch. A gente tem como os 2 primeiros parâmetros, assim, os 3 primeiros parâmetros aqui, ó. Olha todos, na verdade, esses 5 aqui, ó. Número de canais de entrada, número de canais de saída. Tamanho do filtro, F. Kernel size, é o F. Stride é stride, é o S. O padding é o P. Tá? Então, número de canais. Lembra que o número de canais aqui, para as convolucionais, elas fazem o papel do número de neurônios lá da MNP. Então, aqui ó, não está batendo, né? Que a gente tem número de canais 8 por 1. Lá, está 6 por 1, né? Isso, 6 lá. Nos casos seria 8, 1 por 8, para ficar igual. Este 8 aqui, ó. Aí depois tem 16, tá certo. Depois tem 16, a próxima tem 16. Tá. Por que é 1 aqui, gente? Esse 1 vem da onde? Isso, a imagem só tem um canal, ela é preto e branco. Tá. Então aqui, ó, 1 por 8. Então entra 1, não é isso? Entra 1, sai 8. Então, entra 1, sai 8. Está aqui. Aí aqui vai entrar 8 agora e sair 16. Eu estou pulando essa pooling aqui, porque a pooling a gente não aprende, né? A pooling a gente aplica só na função de forward pass. A gente não precisa definir ela. Está aqui, ó. Então, aqui a gente só vai definir as camadas que a gente vai aprender. Então, a gente está passando aqui do 8... Dá para ver? Está passando do 8 para o 16 direto aqui. Na verdade, eu estou passando daqui para cá já. Esse 8 para esse 16 aqui. Essa aqui eu estou emitindo por enquanto. A pool 1. Aí tá. Essa aqui é a conv 2. Aí depois eu já vou pular também a pool 2. Eu vim para cá, FC3. Vou colocar igual aqui, ó, FC3, FC2. Aí aqui, qual que é o número de neurônios aqui? Qual que é o tamanho da entrada aqui, perdão? Aqui é o tamanho da entrada. 120 é o número de neurônios da camada escondida, que é 120 aqui. Aqui é o tamanho da entrada. O tamanho da entrada é o quê? 16, né? Esse 16 aqui, certo? Aí é o seguinte, tem que dar, se a gente colocar os tamanhos certos, tem que dar 5, 5, tem que ser vezes 5 aqui, vezes 5 aqui. Tá. Os kernel sizes estão certos? Ó, primeiro é 5, o F. Esse kernel size é 5. O stride mantém. Aqui, o kernel size. Esse aqui é do max pool. Então, aqui é 5 e 1. Então, mantém 5 também. 5 e 5. Isso. Então, teoricamente, tinha que estar dando certo aqui. 16 por 5 por 5. Garantindo que os strides das poolings
esse stride é 2, é só nos poolings que o stride é 2. Nas convolucionais, os strides são 1, os filtros 5. Perfeito. Tá. Então, agora, aqui então seria, teoricamente, 16 por 5 por 5 por 120. Depois, 120 por 84, quer dizer, essa camada FC2 está chegando 120 de entrada e sai 84. Né? E essa última chega a 84 e sai 10. Agora vamos ver o Max Pool 2 aqui. Aqui na Ford, ó, como é que eu calculo o Y chapéu? Eu começo lá na primeira camada, essa aqui. X é a minha imagem, 32 por 32 por 1. Então eu aplico a saída, ativação aqui da convolucional 1. Depois a ReLU sem bias, aqui não tem, eu não coloquei o bias. Tá? Não tem problema por enquanto. Na verdade não tem problema, assim, o bias é um parâmetro a mais que pode ajudar no aprendizado, mas aqui não tem em particular, que a gente não colocou. Mas aqui aplica ReLU, dá o X. Esse X aqui é essa ativação aqui. Essa setinha. Aí agora eu vou aplicar a camada Pool, essa Pool 1 aqui, tá? Nessa setinha aqui, nessa ativação. Aí vamos ver os parâmetros da Max Pool. A gente tem input, kernel size e stride. Então a gente tem que mudar o stride ali, senão vai dar errado. O kernel size é 2 e o stride é 2. Então tem que mudar ali para o stride. Esse stride aqui tem que ser 2 também para ficar igual. Aí fica igualzinho, né? A gente pega esse resultado. Essa linha aqui é o resultado dessa ativação aqui, saída da pool 1. Aí a gente vem para a camada 2, essa operação aqui, self-conv2, essa setinha aqui, né? Perdão, tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é a saída dessa camada, a gente aplicando a ReLU. Aí aplica o pool 2 com o stride 2. Perfeito. Aí aqui, ó, achata a imagem. O view é o reshape. A gente usou 2 semanas atrás, uma semana atrás, não lembro. A gente usou essa operação view, tá? Oi? Tem que mudar o 4 para 5. Ah, e aqui é 5 agora, né? Esse -1 é uma sintaxe especial para achatar mesmo, tá? Quando você passa -1 no primeiro parâmetro, ele vai achatar tudo. Aí passa a versão achatada para uma completamente conectada, agora que muda o nome também para 3, depois 2, né? Espera, por que está? Está ao contrário. Tá, mas tem que ser 4 aqui, né? Seguindo a lógica que eu queria. É mais ou menos assim, ó. Para ficar, bom, pool 2, aí FC3, FC4. Tipo, o índice aqui denomina o índice da camada. Então, seria FC3 e FC4 aqui. Aí, FC3 e FC4. Aqui no código não fica muito intuitivo, né? Você não começar por 1 nem por 2. 1, 2, se bem que aqui está 1, 2, 3, 4, certinho. Aí tal, achatou, aí calcula a ReLU de novo, né? Aqui, essa linha aqui é essa saída aqui. Esse arquinho, essa setinha aqui. Aí, essa saída aqui é essa setinha aqui. Aí, por fim, essa setinha aqui, que é o Y chapéu, é essa saída aqui. Como que está o out lá em cima? Qual out? O Y vai ser um vetor. O Y é um vetor com 10 valores, né? Que é a Isso. probabilidade de cada uma das classes. Isso. Não dá automaticamente qual classe que é. Tipo, Não, o índice daquela probabilidade é o índice da classe. Você tem um vetor de 0 até 9. De 0 até 9. Aí... o valor dele não é tipo, não é um valor real, não é um valor inteiro, tipo 0, 1, 2, 3,
Não, ele é um vetor de probabilidades. Quando você quer pegar a classe, você pega o índice você pega o índice do elemento de maior valor. Entendeu? É o argmax, né? Então vamos rodar isso aqui. Bom, se a gente fez certinho, ó, aí que é para dar certo, né? Aí aqui a gente cria o modelo, basicamente agora a gente não precisa passar, a gente não está passando nenhum parâmetro, porque a gente já definiu na mão lá os parâmetros, a Lenet está com esses parâmetros fixos, né? Aqui a gente não passa nenhum argumento, se a gente quisesse customizar ela ali, a gente poderia. Mas aqui mantém o resto da mesma coisa. Função de erro é a mesma função de erro, tá? Eu não mudei o problema é a mesma coisa, classificar dígitos escritos manualmente, eu tenho 10 classes, é um problema de classificação multiclasse, então eu vou usar função de erro, cross entropy, multiclasse. Isso não muda. A função de erro, gente, está muito mais relacionada com o seu problema, tá? Não está relacionada com a sua arquitetura. Isso, assim, via de regra, tá? Existem algumas arquiteturas que pedem algumas funções de erro. Como, por exemplo, a gente vai ver lá os autoencoders, eles têm uma arquitetura específica, porque lá o problema, é uma arquitetura específica muito atrelada a um certo tipo de problema. Então, quando você fala de autoencoder, você pensa numa função de erro. Mas o que está trazendo a função de erro é muito mais o problema do que a arquitetura. Tá? Ela tem muito a ver com a arquitetura naquele caso particular, mas, via de regra, o que define a sua função de erro é muito mais o seu problema do que a sua arquitetura. Então, nesse caso, a gente não mudou nada, a gente mudou a arquitetura completamente e a função de erro é exatamente a mesma. O otimizador é exatamente o mesmo. Tá? E aqui, a única coisa que muda aqui, ó, eu até deixei comentado, o código é a mesma coisa. A coisa que muda é que a gente não precisa mais achatar a imagem quando a gente vai processar ela. Né? Então, quando a gente pega os mini-batches aqui, lembra que o for aqui agora é o for de épocas, né, só para vocês lembrarem. Total loss guarda as minhas médias, na verdade o acúmulo dos erros, para depois eu poder tirar a média por época. Aqui eu tenho o for dos mini-batches, onde x, t, y, t são as entradas e os rótulos daqueles mini-batches de índice t. Tá? Aí aqui o zero gradiente do otimizador. Aqui ó, eu processo o mini-batch xt. Aqui antigamente, quando a gente tinha redes, como a gente tinha uma MLP e as camadas eram completamente conectadas, a gente tinha que achatar o batch, o mini-batch é uma imagem, né? Tinha que achatar essa imagem para processar ela. Agora a gente não precisa fazer isso mais. A gente está aplicando uma convolução aqui. Esse modelo está aplicando uma sequência de convoluções e max poolings. Então já comentei essa linha aqui. E aí a gente obtém uma previsão daquele mini-batch, na verdade um vetor de previsões, né? Porque a gente tem um conjunto de um mini-batch aqui vai ter tamanho, o batch size qualquer, 64 que eu coloquei lá. Não, tem que estar aqui em cima. Cada batch vai ter 64 exemplos, então aquele vetor, o i-hat, tem que ter 64 previsões. Esse y-hat underscore t tem que ter 64 previsões diferentes. Oi? Isso. Tem 10 probabilidades, tem uma distribuição de probabilidades para cada exemplo. Aí quando você passa aqui para a função de erro, você calcula o erro de previsão, né? Você vai passar os rótulos que você previu e esses são os rótulos esperados, aqui vão ser zeros, uns e tudo mais. Isso aqui nos dá um valor, aí a gente usa, inclusive, esse valor para conseguir... Que lembra que esse valor aqui ele foi calculado em função do modelo inteiro. E como o PyTorch carrega isso num gráfico computacional, para chegar nessa loss, ele sabe todo o caminho para trás que foi executado para chegar nesse valor. Isso foi armazenado pelo PyTorch. Então, quando você chama esse backward na loss, esse é um valor, é um número. Só que esse número foi consequência de uma cadeia de computações que foram armazenadas. Aí, quando você chama o backward, ele consegue backpropagar, consegue retropropagar até lá a ponta, a entrada, e aí calcula o gradiente. Aí, para dar um passo do otimizador, é só chamar o step e isso segue. O ADA, a mesma coisa. Bom, eu vou executar aqui, a gente já está no limite do tempo. Vamos ver se a gente não introduziu nenhum erro. Provavelmente introduziu.
Acho que a gente calculou errado alguma coisa lá. Eu vou voltar do jeito que estava. Porque eu... Oi? Ah, pode ser. É verdade. Eu vou voltar aqui, porque aquele exemplo eu fiz dando certo. Eu vou retreinar, rodar o modelo, treinar não. Eu vou redefinir o modelo e ver se vai rodar. Aí, rodou. Só para deixar rodando, aí depois eu ajusto para os slides. E aqui vai rodar, a gente espera que, né, vai ter o mesmo código aqui para plotar a curva de aprendizado, e aqui a gente espera que o erro diminua aí conforme o treinamento aconteça. Mas é isso, gente. Obrigado, até quarta-feira. Baixou lá.